Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 19 de maio, terceiro domingo do mês, e esse dia sempre é um dia muito precioso para nós. O terceiro domingo do mês, a gente sempre celebra um encontro excepcional de comunhão aqui na igreja, e você é nosso convidado. Vai começar agora às 8h30, você que está nos ouvindo pela rádio, dá tempo de você se ajeitar aí, vir tomar café conosco e compartilhar das riquezas da comunhão, aquilo que a comunhão proporciona. A gente sabe de tanta coisa interessante que Deus anda fazendo por aí na vida dos nossos irmãos, né? Esse compartilhar das nossas experiências. A mesa é um lugar revelador sempre, não é? A mesa revela-nos coisas surpreendentes. Então, quero convidar você, né, Pastor João, para esse dia 19 de maio. Olá, bom dia, ouvintes, bom dia, companheiros de bancada, Bispo Renato, Loide. É muito prazer, muito grande preparar esse café para que a gente coma juntos. Como disse o Bispo Renato, a mesa é reveladora, revela até os traidores, né? Revela, mas revela o Cristo. Mas revela, né? O Cristo. É no partir do pão que os olhos se abrem. É, né? no partir do pão que o Cristo é revelado, né? E a gente tem feito isso muito bem. E lembro que Paulo diz assim: o que é que vocês estão fazendo quando se juntam? Eu suponho que um traz uma revelação, um traz um testemunho. E é isso que tem acontecido. A gente tem se encontrado, na verdade, nesse café para comungar, para compartilhar. E se eu fosse você que nos ouve nesse momento, eu não perderia por nada. Passava na porta da Igreja da Colheita, no Rua Santo Antônio, e parava e entrava, porque a entrada é franca para que você participe com a gente. Pois muito bem, muito bem. Loide, muito bom dia. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia, você que está com essa mesa posta. E como o pastor João disse, né? Você está à vontade, vocês é o convidado, vocês são os nossos convidados, né, nessa manhã. Você quer participar do nosso culto, venha. Nós aqui estamos aos domingos, às 18 horas. A porta da igreja está aberta e os convidados podem chegar. Não é isso, bispo? Sim. Podem chegar, sim. Participar de um culto de adoração, ministração da palavra, com muito louvor. É a mesa posta. Essa é a mesa posta. O tempo todo. Falar em mesa posta, nós estamos pondo a mesa de hoje com um texto maravilhoso de Atos, capítulo 10. E quando nós terminamos, na semana passada, terminamos aí no versículo 23, João? 22. Fechamos no 22. Não, nós fomos até o 23. Né? Ah, sim, 22, está certo, está perfeito. Isso. Nesse texto, aparecem uns personagens com características peculiares a quem serve a Deus. E você citava em off, por exemplo, né, o surgimento da figura desse capitão Cornélio, né? Que era um homem romano, não era judeu, mas segundo os emissários que foram na busca de Pedro, eles começam a dizer para Pedro: Cornélio, o centurião, ou o capitão, é um homem justo e ele teme a Deus e tem um testemunho de toda a nação judaica. Veja bem, apesar de Cornélio servir na Judéia, mas lá pela Galiléia e Samaria, a sua fama de bom homem, de homem que teme a Deus, de homem que faz esmolas, parece-nos que Cornélio ultrapassava a linha da razoabilidade com a sua generosidade. Eu até costumo dizer que eu entendo que Cornélio pegava cobertores, tirava os cobertores que estavam guardados lá nos soldados, para os soldados, e mandava cobrir os que estavam desabrigados em situação de rua. Porque foi tão forte que incomodou o céu, né? Sim. Na verdade, chegou antes dele lá, né? As ofertas de Cornélio se anteciparam a ele, tanto quanto suas orações. Mas tem a figura de Pedro, que, ao atender o chamado de Cornélio, ele não se permite ir só, né? Ele está acompanhado. Eu me lembro sempre de Jesus, quando comissiona aqueles 70,
ele manda de 2 em 2 para que a glória não seja exclusiva. Ou ninguém se glorie de dizer eu fiz, né? Ninguém se gloria, exatamente. Essa coisa da companhia, né, João? De estar de 2 em 2, de ter mais alguém, isso nos ajuda. Um não tem todo o argumento, pedaço do argumento está no outro, e vai se construindo, né, coisas. É aquilo que na ciência a gente chama de sinergia, né? Mas são pedaços que se suplementam, né? No cristianismo eu chamo de comunhão, né? Sim. Mas além da comunhão, a gente falava em off aqui também, que fala a boca do que o coração está cheio. Também as ações que se apresentam partem de corações cheios. Ações violentas partem de coração cheio de violência. Ações de generosidade partem de coração generoso. No começo do texto, lá no capítulo, no programa passado, nós começamos dizendo que Simão estava hospedado na casa de... Aliás, Pedro estava hospedado na casa de Simão. O curtidor lá. O curtidor. O homem que trabalhava com curtume de pele de animais. De animal. Mas era um cristão, sem dúvida era um cristão. Pedro jamais se hospedaria na casa de um não cristão. Era a tradição judaica. Mas o cristianismo de Cornélio ia tão mais adiante que nós vemos também aqui a sua ação. O que diz no versículo 22? Quando eles chegaram, Cornélio os recebeu e os hospedou para que viajassem só no dia seguinte. Hospedaria. Sim, Simão, né? De Simão. Isso é de quem tem um coração generoso. Não eram, talvez eram 3, salvo engano, eram 3 os emissários de Cornélio, e Simão não viu por pesado hospedá-los na sua casa, dando comida e uma hospedagem condigna. Que esse deve ser o caráter nosso de cristão. Que não deve ser o caráter de um cristão, desculpa sair fora do eixo, que vai tratar de negócios e que a empresa custeia a sua estadia e ele prefere se hospedar na casa do irmão para não pagar ou para não gastar esse dinheiro, né? Sim. E depois pede uma nota fiscal emitindo a despesa. Isso é mau caratismo, né? Sim, é verdade. Que não era o caso aqui do nosso irmão, dos emissários. Sim. Simão os recebeu porque eles estavam também em missão. Sim. E Deus faz a coisa tão certinha, tão bonitinha, que ele manda emissários que levam uma boa mensagem, falando boas coisas da vida de Cornélio, emissários simpáticos, capazes de serem recebidos e não se sentiram importantes para não se hospedar na casa de um curtidor, se hospedaram lá. Então, há um arcabouço para toda essa história da parte de Deus. Ele sabia onde estava cada coisa, que no final, eles dizem para Pedro, e ele nos mandou aqui, porque o anjo ordenou ele para que ouvisse as tuas palavras. Tome a posse, que palavras eram essas de Pedro? Na verdade, Pedro ele defende a ideia de que quem fala deve falar segundo os oráculos de Deus, né? Essa fala de Deus que está em nós, João, Rubem Alves tem um texto que ele diz assim: os paraísos que eu vejo do lado de fora são reflexos dos paraísos que estão dentro de mim, né? Então eu só posso ver paraísos se eles estão dentro de mim. Se eu tiver possuído de infernos, eu não consigo ver paraíso nos outros. Então eu estou usando isso como uma metáfora meio que forçada para dizer que se a boca fala do que o coração está cheio, se eu estou cheio de oráculo, se eu estou cheio dessa palavra que liberta, essa palavra que dá sentido à vida, é essa palavra que é oráculo. Não duvido que eu sou oportunizado a qualquer hora para tratar com alguém sobre isso. A qualquer momento, João. E eu não preciso ter um esboço escrito dentro de mim. E nem ser convidado para uma grande pregação, para uma grande cruzada. Uma tribuna num lugar sofisticado. Que isso não foge, aliás, que isso não é negativo. Mas que eu não devo ser exclusivista disso. Desculpe interromper, que eu não devo ser exclusivista disso. Sim. Mas que os oráculos de Deus devem estar dentro de mim. Sim. E a qualquer hora eu estou sendo chamado para tratar com alguém sobre isso. Sim. Chamado por um anjo, chamado por um emissário, chamado pela caminhada, como foi a de Filipe com
O eunuco que nós tratamos disso aqui, né? Eu me lembro que Deus tem suas estratégias e para alcançar uma nação inteira chamada Etiópia, ele coloca Filipe no curso da vida de um homem. A palestra de Filipe é para um homem e alcança toda uma nação. Essa coisa de que a gente tem que influenciar o mundo inteiro, influencie uma pessoa e você afetará o mundo inteiro da vida dela, esteja ela onde estiver. Então é na afetação dessa pessoa, é no oráculo que se manifesta de qualquer maneira, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Se Deus está interessado numa nação, pode ser que você pregando para uma única pessoa, essa nação inteira seja lotada pelo oráculo, né? Então me deixa reforçar aqui uma crença que eu tenho. Eu ia com a minha esposa às 6 horas da manhã, na região da Baixada e no Campo Livre. Por acaso, o carro que eu ia dirigindo acende uma luz e eu paro para verificar de que se tratava. Mas imediatamente eu tive uma luz de que se tratava e já fui direto ao problema. De repente, eu estou lá parado com o capô aberto, já depois de resolvido o problema, 6 horas da manhã, para um ônibus do outro lado. E o motorista me dá bom dia, pergunta se eu estou com algum problema. Eu disse, não. Ele disse, eu estou com problema. Pois traga que eu resolvo. Qual é o seu problema? Disse, entrou uma passageira em Penalva, indo para Viana e dormiu no ônibus. Eu não entrei em Viana e ela já está à distância aqui agora, querendo tocar fogo no ônibus, aborrecida porque passou e não sabe o que fazer e eu não tenho nem como contornar esse ônibus aqui no meio dessa estrada. Disse, pois traga que eu levo. Eu resolvo o seu problema. A minha esposa sai, pega ela pelo braço com muito carinho, traz, coloca dentro do carro e a gente começa a falar como é que Deus a ama. Providenciar que a gente tivesse um prego no carro naquele momento, que não era um prego, era uma situação que eu consegui consertar, para resolver, para conseguir resgatar aquela mulher. E começamos a falar do amor de Deus, fomos falando, fomos deixar ela. Era uma pobre mulher que ia resolver problema de Bolsa Família na Caixa Econômica. Veja o seu desespero. Levantou pela madrugada, quase não dormiu à noite, andou de lancha a noite inteira pelo Lago do Cajari, Formoso, até chegar em Penalva, e esse trambolho todo, e essa mulher estava em desespero. Mas Deus nos encaminha, nos coloca no caminho dela para cuidar da sua vida. E quando nós deixamos na porta da caixa, antes de saltar, a Marlene abre a gaveta do carro, o porta-luva, e tira um Novo Testamento que estava lá. E disse, eu quero lhe presentear com essa dádiva aqui. É muito importante na sua vida. E ela salta, abraça a gente e diz, muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. Mas muito obrigado pelo que vocês colocaram na minha mão. Então eu estou entendendo que um dia eu tomarei conhecimento que lá na comunidade dessa mulher, lá nos mundos do Formoso, uma congregação tenha se levantado por conta de uma pessoa que foi influenciada, segundo você acaba de Deus informar. é um Deus de conexões, né, João? É um Deus que está sempre conectando um cabrito preso no arbusto para suprir a morte de Isaac. É Deus conectando um Barnabé com Paulo. É Deus conectando o tempo inteiro. Você vê que Ananias para ir atendimento de Paulo. Sim, exatamente. Deus é um Deus de conexões. É um Deus que junta pessoas para um fim. Ele dá uma pontinha do sonho para um, uma pontinha do sonho para outro, uma pontinha para o outro, né? Para que a visão não seja exclusivista, né? Para que todos possamos participar da mesma visão. É maravilhoso. Agora a gente vai para o verso 23, né? É isso mesmo. Vamos lá, então? É como você falou, Deus não tem prediletos. Tem não. Deus Isso não tem aí. prediletos, de maneira nenhuma. Na manhã seguinte, ele se levantou. Pedro se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados.
No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim, sem fazer perguntas. Não foi bem assim, né, Pedro? Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Vamos dar uma paradinha aqui, só um minutinho, não? Já Pedro vai ter a resposta dele. Mas, cara, tem umas coisas bem interessantes aqui, e eu vou pegar esses pequenos recortes para a gente não se distanciar tanto, né? É interessante que o valor que Cornélio dá à presença daquele homem na sua casa, a importância que ele gera, como ele não tem uma doutrina muito clara, é temente a Deus, mas não tem uma doutrina muito clara, como o anjo orienta Cornélio, que ele ouvisse o que Pedro tinha a dizer, ele vai reverenciar Pedro e adorá-lo como o impacto de um Deus que chega na casa dele. Me permita cortar. Isso é natural, as pessoas que espelham Cristo em sua vida. Lembra o que Jacó fez com o irmão dele? Quem foi que ele viu? A face de Adonai. A face de Adonai. E quem é que não se rende diante da face de Adonai? Foi isso que Cornélio viu em Pedro. Sim. Viu a face do Cristo. Pedro, ele não via o estereótipo de Pedro, de um pescador de mãos calejadas. Ele via o Cristo ali encarnado na vida de Pedro. E, de repente, ele tenta fazer, como o senhor disse, ele não era doutrinado. Sim. Agora, pasmem, um centurião romano curvar-se diante de um judeu é obra divina. Não dá para entender que seja malabarismos políticos ou de qualquer outra natureza. É obra divina. Sim. A ação dele foi totalmente direcionada pelo sonho, né? Pela visão. É verdade. Agora, Pedro não fez mais do que sua obrigação, é claro. Mas isso contraria muito alguns líderes do presente século que estão clamando por adoração. Líderes narcisistas, líderes inseguros, líderes que carecem da adoração dos outros para se sentirem como tais. E Pedro, na contramão de toda essa incoerência que uma liderança deve produzir, Pedro diz, não, eu sou um homem igual a você, coloque-se de pé, vamos falar olho no olho, bigode no bigode, sem que haja esse tipo de reverência, né? Pedro devia se sentir orgulhoso, vaidoso, se fosse mordido por essa mosca narcisista, né? Mas Pedro coloca as coisas nos seus devidos lugares, não é? E é interessante, Bispo, como ele diz, eu sou homem igual ao Senhor. Quer dizer, ele não estava nem reverenciando, mandou me chamar, né? Sim. É um homem de posses, é uma autoridade que mandou me chamar, né? Ele disse, nós somos iguais. Ele podia dizer mais uma coisa, exceto que eu sou judeu de raça pura e você é romano invasor. Pedro podia ter dito isso. Mas não disse nada. Não disse, porque como a gente está dizendo, quem é possuído pelo amor de Deus, pela graça divina, não faz acepções, não faz escolhas preferenciais, não tem racismos e nem, digamos assim, eu perdi a palavra, escrúpulos religiosos. Quem é inundado pela graça, pelo amor, pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Jesus Cristo, não sai fazendo escolhas e nem eu me congrego na igreja tal e me sinto o cara porque me congrego lá. Eu pastorei a igreja tal e ela tem tantos mil membros e por isso
não diz textualmente em palavras, mas fisicamente, como diz, eu olho para a tua igreja que tem 50 crentes e vejo que é insignificante diante da nossa. Sim. Quem tem realmente, quem está cheio da graça, não faz acepção. Sim, mas Pedro, lá no versículo 15, ele ouve uma voz insistente que diz para ele, se Deus diz que está tudo bem, então está tudo bem. Mas ainda assim, ele vai argumentar com Cornélio, dizendo, cara, eu estou fazendo uma coisa aqui fora do padrão. Eu sou um judeu, ele vai alegar, João, eu sou um judeu, você é um centurião romano, e eu estou aqui na tua casa, isso não está no meu padrão, isso não está prescrito na minha religião, é estranho para mim, né? Ele vai alegar, mesmo entendendo, porque assim, gente, a gente faz um monte de coisa que a gente entende que é errado, mas a gente não consegue deixar de fazer. Isso mesmo. Porque assim, não é esse autoconhecimento que faz da gente viver dias melhores, né? Eu posso conhecer muito bem, mas se eu não sei o que fazer com aquilo que eu conheço, eu continuo repetindo padrão. Na fala dele aqui, sim, né? Embora ele estivesse com um oráculo, ele tem esse oráculo misturado com sua humanidade ainda preconceituosa, né? Ele está ali em obediência, mas dentro dele não é o padrão. Então, logo eu fui chamado, eu vim. Quer dizer, não foi bem assim, né, meu bispo? Não foi não. Não foi não. Mas ele aqui está dizendo, ele teve que ter um sonho pesado de animal descendo Ele se refere ao final da chamada. Eu tenho falado aqui em programas anteriores que dói o meu coração de saber que tem muitos pais com filhos jogados aí pelo mundo. Filhas nas currutelas da vida, me perdoa a expressão, e que eles não saem para buscar porque não querem deixar o culto da sua igreja, porque não querem ser vistos nos antros, em busca do seu filho que está lá, a da sua filha que se perdeu. Eles não querem ser vistos, e por isso se arrogam de puro, de santos, e lamentavelmente eu já vi isso em louco, de pessoas que o filho está brigando dentro de um bar e ele não vai entrar para tirar o filho porque ele não pode entrar em ambiente ilícito. Sim. E assim, às vezes a gente se esquece, João, que o interesse de Deus está em gente de rota alterada, né? A gente não quer se meter com gente de rotas alteradas, mas Deus tem total interesse nessa gente de rotas alteradas. Era isso que Jesus fazia, foi isso que Pedro fez. Ou foi isso que Pedro viu Jesus fazer o tempo inteiro, né? Mas como Jesus estava na sua maior parte das vezes circulando, né? Porque ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E agora a fronteira está aberta e Deus o leva. Acho que foi no programa passado que eu estava lembrando que Pedro é o primeiro apóstolo aos gentios, meio desconjuntado, meio fora de órbita, mas é o primeiro apóstolo aos gentios. Isso vai fazer tanto mal, no curso da história a gente vai ver, que lá na frente, Paulo chega a repreendê-lo, né? Porque ele está ali, os não-judeus estão presentes naquela comunidade. Vai ter que explicar tudo direitinho. Quando os judeus vão visitar aquela igreja, Pedro se afasta dos gentios, né? Não vai mais comer com eles, não vai mais bater papo com eles, e Paulo fica explosivo ali e o repreende face a face, né? Que ele estava sendo um hipócrita. Mas Jesus abre essa fronteira, lembra onde? No dia daquela mulher Ciro-Fenícia, que não era judia, Jesus abre a fronteira, sim, é verdade, dizendo, eu também posso, eu também vim para este. Sim. Então, aquele episódio revolucionou a cabeça de todos os discípulos. Estava na cabeça de Pedro naquele dia, sem dúvida veio a cabeça de Pedro. Poxa, meu mestre também abriu o caminho. É que poucas vezes se para pensar que Maria era uma judia, José era judeu, Pedro era judeu, Jesus era judeu, que a igreja nasce ali, no mundo dos judeus. Né? E a gente se desapercebe. A nossa cultura cristã
parece que de alguma forma afasta esses personagens lá do judaísmo que foi fundado, né? Porque há um preconceito, um antissemitismo tão severo, né? Mas é bom a gente lembrar que nossos patriarcas vieram de lá, né? Gente, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Esse é o segundo bloco da nossa programação. Estamos lá na casa de Cornélio, a conversa se inicia. Pedro está ali se explicando. Não é muito comum, não é muito habitual estar na casa de um gentio, foge do padrão, mas atendendo a uma palavra de Deus, lá está ele. E a questão é: eu quero saber o que vocês estão procurando em mim. O que é que eu realmente estou fazendo aqui nesse lugar? É o questionamento de Pedro, já lá no versículo 30, a gente vai obter a resposta, né, Lloyd? Cornélio explicou: há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo e agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos, não importa a sua etnia ou sua origem. Se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que, por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judeia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Vamos dar uma paradinha aqui, só um instantinho. Porque a gente novamente vai se distanciar de coisas importantes para a gente refletir, né? Essa já é a segunda vez que nós estamos sublinhando o testemunho de Cornélio, quando ele diz que aquela teofania, aquela aparição daquele homem que aparece para ele lá no quarto, dá notícia de 2 coisas. E desculpe se eu insisto aqui, 2 coisas de cunho altamente espiritual são sublinhadas nesse texto. A primeira é que as orações diárias de Cornélio tinham chamado a atenção de Deus. E a outra coisa é que seus atos de bondade, suas ofertas, também chamaram a atenção de Deus. Gente, às vezes a gente tem a sensação de que as nossas ofertas, elas entram para o cunho monetário do conceito. Puramente material. Puramente material, monetarizado, capitalizado. E agora, esse homem dá notícias para Cornélio que aquele ato de bondade dele, quando ele faz o seu aporte financeiro para ajudar as pessoas, para contribuir financeiramente com a vida das pessoas, alcança uma dimensão
imaterial, João. Recebe a atenção de Deus, chama a atenção de Deus, gerando um impacto, não é? É a dimensão material alcançando aquilo que é espiritual. Então, é sempre bom a gente pensar que essa dinâmica dos nossos atos de bondade tem um discurso altamente espiritual. Eu nasci numa igreja onde o bispo dessa igreja tinha um livro, ele escreveu vários livros, mas tinha um livro dele que o título era Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Tratando de assuntos como esses aqui, né? Da repercussão na imaterialidade, aquilo que se dispõe na materialidade. São repercussões que, às vezes, a gente está desatento e não pode dimensionar os efeitos que as nossas entregas materiais podem alcançar. Estamos diante de uma situação caótica no sul do nosso país. Cidades inteiras, Porto Alegre debaixo de águas, as cidades também ali ao seu redor debaixo de água, e cada ato de bondade. Outro dia eu estava vendo uma amiga postando a decolagem de uma aeronave que estava cheia de donativos saídos aqui do aeroporto de São Luís, indo em direção ao Rio Grande do Sul, levando donativo. Você acha que esses donativos não estão repercutindo na espiritualidade da vida dessas famílias, que Deus não está olhando? E aqui não está se são cristãos, se não são cristãos, são atos de bondade que antecipam a minha chegada lá no trono de Deus. É bom a gente pensar nisso, gente, para a gente não pensar de maneira tão reduzida em atos tão poderosos que são os nossos atos de bondade, né? Eu vou descer aqui um pouco até ser radical no que penso. Ao longo da minha vida eu cresci vendo reuniões de oração em casas particulares e em determinados locais, etc. E sempre me questionei: se eu não vejo uma obra de misericórdia, mas apenas uma oração, eu tenho dúvida de que essas orações, na verdade, têm tido respostas lá do trono da graça. Eu quero entender que essas duas coisas andam juntas: oração e generosidade. Um coração que ora, uma vida que ora sem generosidade, na verdade, para mim é apenas uma criança que chupa pipo, apenas para se consolar, apenas para ter o prazer de estar fazendo. Todavia, talvez nem espere muita coisa. Porque o que a gente vê associado aqui de forma muito bem associada é oração e generosidade. Oração e misericórdia. Oração e ação. E eu não quero, eu confesso que eu tenho dúvida de aceitar que um grupo de oração que não tem nenhuma ação na direção dos outros tenha alcance lá na eternidade. Essa é a minha posição, não estou dogmatizando isso, nem quero que ninguém creia nisso. Agora, essa é a minha posição. Reuniões de oração costumeiras, grupos de oração, eu não vou citar realmente o nome definido, que não há nenhuma ação generosa, não há socorro à necessidade de alguém. Eu tenho dúvida de que ele tem alcance na eternidade. Uhum. Outra coisa que me impacta nesse texto, Lloyd, é Deus não tem prediletos. Isso também mexe com o nosso espectro teológico, achando que Deus tem predileções. Lembra que nós estamos falando de um judeu que tem uma cultura muito escrupulosa, né? É muito cheia de escrúpulos, e ele chega à conclusão que está claro que Deus não tem prediletos. Aquele conceito de predileção de Pedro está começando a ser bombardeado por suas próprias palavras e seu próprio conhecimento. Deus não tem prediletos. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, né, que ele veio
ressignificar Moisés, que ele veio fazer uma releitura de Moisés, que ele diz, amem os seus inimigos, é muito simples, é muito fácil a gente amar quem se parece com a gente. Né? Qualquer pagão é capaz de fazer isso. Agora, o desafio da releitura de Jesus, parece que Jesus facilitou, mas ele criou dificuldades, não é? Porque Moisés era assim, odeie seu inimigo e ame seu amigo. Parece que é mais fácil, né? Aí Jesus vai e sobe a linha do salto. Ele diz, amem os inimigos de vocês, porque assim, amar quem é doutrinariamente semelhante a nós, amar aqueles que amam a Deus na mesma frequência e profundidade que a gente ama, né? Amar aqueles que não têm rotas alteradas, é simples. O desafio está em entender que Deus não tem prediletos, que Ele está atrás dos rotas alteradas. Do fora da caixinha. Do fora da caixinha, aquele diferente de nós, com a cor diferente, com a religião diferente, com a cultura diferente, com os hábitos diferentes. Então, Deus não tem predileto. A gente é que tem essa sensação de que Deus ama os da nossa congregação. E olha que Pedro custou entender isso, né, bispo? Sim. Olha que quanto não, levou tempo. Depois disso aqui ainda vai ter problema. E não é? Até aqui, quer dizer, foi preciso essa visão, né, essa visão descer do céu, porque tem que ser do céu, porque não adianta muitas vezes eu argumentar com a minha teoria, com o meu conhecimento, se não for algo vindo de Deus para o nosso coração, para a chave virar, né, para haver uma metanoia, uma mudança de mente, de pensamento, de comportamento, não é verdade? Sim, de cultura dentro da minha casa, de cultura. Isso aqui vai mexer com a cultura da igreja, né? Até então está tudo sossegado, mas depois dessa visão, Deus disse, sou eu mesmo, eu vou lá. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele já está com a metanoia, a mente está transformada. Não, eu diria assim, está em transformação, né? É isso mesmo. Porque tem restos ainda que vão estar nele ainda lá na frente. Na fala dele, ele foi impactado com aquela visão. Isso mesmo. Aquela foi a primeira explosão, né? Explosão. Bagunçou. Está acontecendo. Está acontecendo. Isso mesmo. Até hoje, bispo, tem coisas em mim que ainda está em processo. Verdade. É igual. Que pela minha fala, meus filhos... E mãe, que é isso? Olha só você, mãe. Então eu vou me revisitar, eu vou me vigiar. É por isso que oravam de manhã, de tarde e de noite. Essas orações, Cornélio orava, né, várias vezes no dia, Pedro orava várias vezes, e a igreja ao templo várias vezes ao dia, mas isso não indica nada. Não, há muitos restos em nós, né, muitos restos. O processo é intenso, é profundo, profundo, deixa marcas em nós. E quando ele chega aqui na casa de Cornélios, ele diz assim, bom, Deus falou comigo e ele colocou o que Deus falou, mas agora eu quero saber realmente por que eu estou aqui, quero ouvir de vocês. Fala em oração. Sim, é verdade. Aquela oração que era costumeira das 3 horas da tarde no templo, nunca foi relatada, a não ser um dia que houve um episódio de misericórdia. Percebem isso? Já era costumeiro. Quando se lê, especialmente nas versões tradicionais, diz que Pedro e João subiam ao templo para a hora costumeira da oração. Sim. Mas ela só foi ser mencionada quando aconteceu um episódio de misericórdia. Mas eu quero voltar na primeira fala do bispo, quando diz que amar os amigos ou amar a quem parece com a gente. Eu chamo isso de vulnerabilidade, é muito vulnerável. O amor que produz raiz, que nos afinca, que nos sustenta na terra, na verdade, é aquele que nos esforçamos para que aconteça, e exatamente com aqueles que nos odeiam, com aqueles que nos perseguem. São diferentes de nós. Que são diferentes de nós. Esse amor que nos enraiza, nos dá impulsão para crescer. Esse amor que
é porque são igual a gente, que parece com a gente, que não dá trabalho, eu chamo aquela planta que nasceu em pedregulho e não teve raiz para sustentação. Não há muita sustentação dele, porque ele se torna vulnerável, volúvel, porque é baseado em quê? Em relação recíproca. Em quem eu sou, né? Em quem eu sou. Eu amo o outro que é igual a mim. Eu me amo. É porque eu estou me amando nele. Estou me amando nele. Então, eu chamo de muito volúvel, muito vulnerável. Sim. João, se a gente não for capaz de amar a alteridade do outro, eu vou cair na pequenez desse amor narcísico, né? Desse amor que eu tenho por mim, que está encarnado no outro. Você lembra, assim, do que se conversa um casalzinho apaixonado, né? Assim, ele gosta das mesmas músicas que eu, gosta das poesias que eu gosto, ele gosta dos filmes que eu gosto, ele é tão parecido comigo, né? Eu gosto tanto dele que ele se parece comigo, ou seja, não me ameaça. Quando os dias, os meses e os anos vão passando e você vê que o outro não é você, você vai descobrir o elemento altero que tem no outro, aquilo que é diferente de você. E aqui é que o amor maduro, estável e desafiador que João citou agora vai começar a acontecer. É o amor na alteridade, é amar aquilo que eu odeio no outro. Eu odeio no outro porque eu não suporto em mim, como eu não trato em mim aquilo que eu não suporto, eu vou odiar no outro. E todo preconceito, João, vai nascer daqui. Eu vou me maltratar no outro. Exatamente, eu vou me punir no outro. Punir no outro. Exatamente isso que vai acontecendo, né? Agora, o discurso de Pedro para Cornélio é tão interessante que ele diz que João vem dizendo que a mudança... O João Batista. João Batista, é ele quem está dizendo para Cornélio, né? Que João Batista vinha lá no deserto da Judéia pregando uma mudança de vida radical. Radical de raiz, né? É bom a gente entender isso, que radical é mudança de raiz. Mudança daquele elemento principal. Do que sustenta. O que João Batista está falando com arrependei-vos, e essa é uma palavra que a gente tem que considerar, porque a gente religiosiza a palavra arrependimento, falando dessa compulsão de culpa, né? Não, arrependimento, a palavra grega lá é metanoia, que você citou ainda há pouquinho. Mudança de raiz, mudança de mentalidade, mudança desse elemento. Novo nascimento é mudança de raiz, é mudança do elemento principal, é mudança daquilo que sustenta a tua vida. Arrependimento não é uma compulsão de choro, não é? Eu diria que arrependimento é desesperador, porque você perde a tua origem e ganha uma outra raiz. Novo nascimento é mudança de raiz, não é mudança de religião. Arrependimento é mudança de raiz, de novos alicerces, de novas fundações. É novo nascimento, né? E isso é desesperador. A gente tem confundido muito a questão do arrependimento com a culpa por não ter dado certo. Isso se faz nos inquéritos policiais, todas as vezes que se termina o inquérito e alguém é suspeito, hoje a gente não pode dizer culpado, mesmo sabendo da culpa, há uma obrigatoriedade em uma pergunta: você se arrepende do que fez? Precisa ser muito cínico para dizer que não. Normalmente diz que sim. Por quê? Porque está preso. Mas na hora que soltar vai fazer de novo. Sim. Porque não houve uma mudança. Talvez remorso, né, João? Apenas um sentimento de culpa. Pô, agora eu vou para a cadeia porque eu fiz, estou arrependido, eu não devia ter feito. Não porque eu matei o outro e aí ele perdeu a vida, mas é porque eu estou indo preso. Não porque eu roubei o outro e ele perdeu o que era dele, mas porque eu estou sendo penalizado. Então a gente confunde muito a questão
Arrependimento com culpa, com remorso pela culpa e de não ter dado certo. Uhum. A culpa de não ter dado certo, então, nos provoca arrependimento. Quando, na verdade, não é isso. Arrependimento é essa mudança de atitude. Uhum. Mas eu estou parado aqui pensando porque no discurso de Pedro lá no dia de Pentecostes, no discurso de Pedro lá diante do templo, no discurso de Estevão, eles foram lá na raiz de Abraão, fazendo o discurso deles, foram lá na raiz de Abraão. De repente, Pedro não trata disso aqui, eu fiquei me perguntando, de repente me veio a resposta. Estevão, Pedro, nas duas vezes, estavam tratando com judeus e precisava confirmar toda aquela história pelo histórico judaico. Uhum. E aqui Pedro não estava tratando com o judeu, estava tratando com o romano, que sequer sabia a história dos patriarcas. Ele está dizendo, começa em Jesus, né? João Batista e Jesus. Fica bem naquele meandro de João Batista e Jesus dizendo o que eles estavam dizendo. Uhum. É o que está acontecendo. Sim. Sim, exatamente. Uhum. E ele ainda ratifica aqui, dizendo assim que Jesus percorreu, ajudando o povo, percorreu a nação toda, ajudando o povo, curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Gente, está aqui toda a diferença. Porque Deus estava com ele. Não é porque era Deus. É porque Deus estava com ele. Porque aquela humanidade, Jesus, na sua humanidade, estava cheio do Espírito Santo. Né? Isso. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, João, vai fazer com que a gente faça coisas que a gente jamais pensou que pudesse fazer. Eu nem digo que a gente faça coisas, que coisas são feitas por nós, sim, que a gente jamais imaginou. Ou diremos coisas que jamais imaginaríamos que pudéssemos dizer. Isso. Os oráculos que estão dentro de nós, eles vão fluindo e a gente não tem controle. Entrar na casa de um gentil, sim, é um negócio... Pedro chama de ilícito, ele diz ilícito. A ilicitude é quase um crime no meio judaico. Sim. E Pedro diz, estou cometendo um crime contra a lei judaica. Uhum. Mas o Espírito Santo me faz fazer coisas que, para alcançar alguém, eu vou até para a estrada de Gaza, que é perigosa. Sim. Eu vou até correndo na estrada de Gaza, que é perigosa. Mas eu vou lá. Então, são coisas do Espírito Santo. Mas voltando no que ele diz sobre Jesus, é que eu passei um longo tempo da minha vida achando que tudo que Jesus fazia porque era Deus. Uhum. E Pedro desmistifica tudo isso dizendo, é porque Deus era com ele. Exatamente, exatamente. Lindo isso, né? Gente, quando a gente está cheio de oráculo dentro da gente, cheio de palavra viva, em alguns momentos a gente dirá coisas que não estarão no script, não estarão ali no esboço. Uhum. Domingo passado, por exemplo, eu toquei num texto que durante anos eu flertava com ele, mas eu tinha medo de me casar com ele, porque eu não estava medindo muito as consequências. Mas no domingo eu toquei nesse texto que parece que eu o fecundei, o oráculo veio para fora. Eu não sei quantos capturaram o oráculo, mas certamente o meu espírito colheu desse oráculo. Quando Paulo cita lá na carta a Timóteo, né, que a mulher ao parir, ela dá à luz à salvação e ela é redimida por ter dado à luz ao Salvador. Foi, né? Tremendo, Cara, tremendo. aquilo me encheu o coração, foi. Aquilo foi explosivo dentro de mim. Então, mas aquilo não estava num script. Eu ainda estava flertando com o texto, João, quando o texto me impactou e o oráculo veio. A palavra se tornou viva. Aqui nesse versículo 33, vocês estão falando aí, né? Então diz assim, que Cornélio diz aqui, agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor,
pôs em seu coração. Olha aqui como é que isso é tremendo. Sim. O pastor está dizendo, como é que ele não falou desde Abraão, porque aqui foi diferente? Porque ele estava aqui simplesmente falando o que Deus estava colocando no coração dele. Sim. Ele não estava falando, não era uma história que ele estava contando. Aqui era esse oráculo, né, transmitindo as boas novas. Era esse oráculo aqui convertendo toda uma família e seus amigos, seus parentes, né? Não era um judeu sendo conectado a Jesus. Não era. Um gentio, um romano conectado diretamente com Cristo. Então não vamos dar a volta lá em Abraão, não. Vamos falar logo. Isso e ele está dizendo, nós estamos aqui para receber o que está no seu coração. Mas o que eu acho lindo, Lois, o lindo sim. disso é quando ele diz assim, estamos diante de Deus. De Deus. Como ele podia provar que estavam diante de Deus? Então a presença de um homem cheio de Deus representa-o. É diferente. Representa-o. É diferente de pessoas que Sim. querem contar coisas que não vêm de Deus, querem Sim. transbordar na nossa vida, né? Coisas que não tem nada a ver com Deus. Somente sugestões, suposições e Deus está fora disso. Blau, blau. Vamos tomar um cafezinho, gente? E a gente volta logo, logo. Olá, gente, de volta. Esse é o bloco 3 da nossa programação. Estamos caminhando aqui com a fala de Pedro diante de Cornélio, explicando o que está acontecendo, sublinhando a interferência de Jesus na vida deles, testemunhando a experiência de cada discípulo com Jesus. E nós vamos seguindo, no versículo 39, né, Lógico, que nós paramos. Isso mesmo. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pregando numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou. E ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou, juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada. O Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam, não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou, podemos negar o batismo com água a essa gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Meu Deus do céu. Que lindo. Que lindo. Cara, eu fico muito impressionado que o discurso dos apóstolos, desde então, era o Cristo ressuscitado. Como isso era importante para eles, João. Eu ainda fico assim muito estranhado como que a igreja, ao longo dos anos, tem perdido esse discurso do ressuscitado. Parece que Cristo é o solucionador das questões econômicas das pessoas. E os apóstolos estão... Paulo dizia, né? Paulo era um sustentador da ressurreição. Ele diz, anuncia Cristo e este ressuscitado. Como essa operação da cruz e da ressurreição eram as chaves da pregação do Evangelho naquele momento da história, e hoje, ao longo dos séculos, nós estamos nos distanciando um pouco desse discurso. Parece que Jesus não é o centro da prédica, parece que Jesus não é o centro do discurso. E isso se complica muito.
Porque, João, nós somos chamados para pregarmos o Cristo crucificado e ressuscitado. A cruz e a ressurreição são os elementos chaves da nossa pregação. Pedro está sustentando isso aqui de forma espetacular, precisamente para um romano que não está infiltrado por teologias, que conhece Deus na virgindade da sua espiritualidade e não na corruptela da sua religiosidade. Era um romano, era um capitão romano, que ele era virgem no que diz respeito à religiosidade, à espiritualidade, não é? Ele não havia sido adulterado pelo complexo da religiosidade, da lei, das regras, das doutrinas. Né? Ele está ali livre, ele vai, tchau, Jesus nele, porque é isso. A nossa mensagem, ela é cristocêntrica. Eu sou enjoado com isso, eu sou persistente com isso, eu sou insistente com isso, que se a nossa mensagem não for cristocêntrica, se Cristo não for essa chave para interpretar a vida, nós somos discípulos dele. Suas palavras, seu modo de viver, nos contagiou de forma determinante. E Pedro está sustentando exatamente, nós somos testemunhas. Depois da ressurreição, nós estávamos com ele, ouvimos sua voz, vimos o que aconteceu. Comendo e bebendo. Comíamos e bebíamos nós com ele. Nós fomos escolhidos. Ele não se manifestou para todo mundo, mas para nós. Oh, que coisa maravilhosa. O fato dele ter se manifestado, como disse Pedro, é porque ali já era o sumo, a consumação daquilo que havia de ser. Então, quem tinha que trazer, na verdade, essa experiência seriam os discípulos, porque eles iam testemunhar. E às vezes fico pensando em lugares que eu já vi milagre acontecer, famílias, e tantos milagres foram operados, e vivem aí aos pandarecos da vida, igrejas que eram tão milagrosas e hoje vivem a experiência amarga de uma igreja morna. E eu fiquei pensando aqui, ouvindo o que o bispo Renato está dizendo. É porque ela foi fundamentada em milagres, ela foi fundamentada em testemunhos, e não no Cristo. Uma igreja fundamentada no Cristo, ela passa por percalços, mas ela sobrevive, ela vai. Uma família fundamentada em Cristo e não em operações de milagres, em orações mirabolantes e miraculosas, ela continua firme, ela tem bom testemunho, ela tem, na verdade, sucesso. Mas quando ela é fundamentada, mesmo que ela tenha sido criada dentro do Evangelho, mas fundamentada em milagres, em testemunhos, em orações respondidas, mas não fundamentada na essência que é o Cristo, ela não tem consistência. Desculpem, mas é uma realidade que a gente está entendendo aqui. E essa era a fundamentação dos discípulos. Pedro falando a Cornélio. Tudo se resume nisso. O Cristo que ressuscitou. E para negar isso, eu não sei se foi por parte de judeus ou de quem quer que seja, tem livros escritos de que o Cristo foi substituído na cruz, quem morreu na cruz foi um outro, e Jesus saiu pela Índia. Pela tangente, né? Saiu pela Índia, acabou seus dias como um indiano lá. Um indiano, porque depois vem os discípulos querendo fazer dele, levar para uma terra distante e fazer rei, né? Sim. Então, isso é aventado por alguns escritores. João, mas há tantas evidências na ressurreição que, assim, por mais que se queira dissolver, nós temos testemunhas de 40 dias. Não foi uma alucinação, não foi um plasma. Jesus, ele percorreu 40 dias, visto por um monte de gente, não só pelos 12, que já seriam os 12 alucinados, né? Os 12 em delírio. Não, ele apareceu a uma multidão de pessoas. Vamos sair do delírio. Aqueles 2 moços que estavam caminhando para Emaús, eles não estavam delirando nada, eles estavam conversando coisas tão triviais, tão comuns,
Caminharam o dia todo, conversando coisas com... Estava falando a respeito do Cristo, mas sem delírio. Então ali não houve uma alucinação, houve uma aparição realmente. E assim, Pedro pescando lá no mar, estou pescando, estou cuidando da minha vida. De repente ele olha para o enxuto, lá para a terra firme e diz, ei, aquele é Jesus. Sim. Além desse grupo, João, para tantos outros, Jesus caminhou nesses 40 dias por todos os lados. Paulo fala de 500 que foram vistos de uma só vez, ou que o viram de uma só vez. De uma só vez, sim. Então, assim, é muito impossível que 500 pessoas, num só momento, estivessem delirando, né? Passaram-se mais de 8 anos da ressurreição de Cristo e a conversão de Paulo. Preste bem atenção, durante esses 8 anos, salvo engano, Paulo atestou severamente que Cristo não ressuscitou. Até o dia em que ele foi chamado para entender isso pelo próprio Cristo. E aí, olha a diferença, a mudança tremenda que aconteceu na vida daquele homem que perseguia alguém que dizia que ele ressuscitou para dizer, eu estou pronto a morrer, mas afirmando que ele ressuscitou. Sim. Podem me matar, mas que ele ressuscitou, ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Sim. Como é que um homem vai expor sua própria vida diante de uma ressurreição que não aconteceu? Uma afirmação tênue, uma afirmação que não tem consistência. Sim, exatamente. Precisava ser muito louco, e Paulo não era louco. Paulo tinha formação de boa formação, de boa cepa. É verdade. Se tinha alguém equilibrado, alguém preparado, alguém formado, e Deus sempre levanta. Muito racional, né? Lá no tempo do Egito, Deus levantou Moisés instruído em toda a ciência do Egito. Sim, foi. Médico, engenheiro, qualquer coisa que formasse, ele era. E daqui ele levanta Paulo, um homem com formações indescritíveis. Então, ao longo da vida, ele vai preparando pessoas, ele vai formando pessoas que precisam estar prontas. Tanto que Paulo discute com governador, Paulo discute com rei, Paulo discute com sábios, Paulo discute... Não é discussão à toa. Paulo discorre com esse pessoal afirmando a sua crença. Né? Sim, sim. Verdade, cara. Havia prática nele, havia conhecimento. Não era um doidinho qualquer. João, os discípulos de Jesus, de um modo geral, ainda que indoutos, eles eram muito conscientes. Havia muita clareza. Não tinha só pescador ali. Tinha um Mateus, por exemplo, que era um economista, né? Era um coletor de impostos. Tinha o Tomé. Tinha um Tomé, que era muito racional. Tinha um Judas Iscariotes. Tinha um leque de pessoas sóbrias. O Natanael, que eu não sei qual era a sua formação, mas não era um menino à toa, não. Não. Então eram homens íntegros que estavam ali, né? Testemunhando da sua vida, de sua morte e da sua ressurreição. E é isso que Cornélio está ouvindo de Pedro agora, né? Está falando do batismo, né? E aí, falando do batismo, que todos que creem... E veja uma coisa que eu estou achando lindo aqui. Santo. Eles não fizeram nenhum questionamento quanto ao batismo. Quando Pedro disse que fossem batizados, e não foi só a família de Cornélio, eu creio que tenha sido todo mundo que estava lá e a casa estava cheia. Quem fez o questionamento foi aqueles que acompanharam Pedro. Sim. Eles fizeram o questionamento, estavam acreditando que o Espírito Santo, que aquele povo estava recebendo o Espírito Santo, eles não estavam acreditando, né? Aí Pedro depois diz, mas por quê? Por que não batizar? Agora, por quê? Veja a excelência. O que impede? Faz que nem o fato lá do Filipe e o eunuco. A necessidade de não ser neófito. Veja bem, a necessidade de quem faz um trabalho não cair na armadilha de ser emocional e se tornar neófito. O que Pedro faz? Pedro traz gente com ele para testemunhar do que está acontecendo e para ninguém dizer Pedro fez tudo da cabeça dele sozinho. Eu tenho a impressão que aqueles homens que vieram com Pedro foram testemunhas no concílio quando Pedro foi colocado à prova. Nós vimos o Espírito Santo descer sobre eles. Sim, foi. Nós vimos. Quer dizer, é conveniente
que ao fazer um trabalho você tenha companhia, você tenha testemunho. Não é para você se safar depois, mas é para tornar consistente a coisa, gente. Pedro aprendeu com Jesus, né? Pedro aprendeu muito bem com Jesus. Sim. Levava sempre os discípulos, venham, vejam, Sim. aprendam. Ele podia ter ido sozinho para a casa de Cornélio e não Ele vai. Ele foi convidado, né? Ele que foi convidado, Vocês poderia perceberam- ir só. Vocês perceberam que nenhum milagre que Jesus Cristo fez, ele fez sozinho? Ele sempre estava acompanhado. Todos os milagres, todas as operações de milagre que Jesus fez, ele sempre estava acompanhado. Até na transfiguração, ele levou 3 com ele. Entendeu? Então isso é lindo, o companheirismo, a necessidade da ratificação daquilo que você está fazendo, não para que você se justifique, mas para que a coisa tenha credibilidade diante daqueles que queiram duvidar. Há alguma objeção? Nós não negamos água para esses caras. Há alguma objeção? Vocês podem objetar aquilo que Deus está fazendo, o que aconteceu por dentro deles, a mudança radical que aconteceu na vida deles. Como é que nós podemos negar o batismo, não é? É a sustentação oral que Pedro está fazendo para que o evangelho aos gentios começasse a ganhar credibilidade, né? A igreja que nasceu naquele dia, né? Sim, a talvez igreja que até nasceu. alguns daqueles que estavam com Pedro se tornaram testemunho, dirigentes dessa Sim, igreja, né? pode ser. Deus sabe para onde essas flechas foram apontadas e lançadas, né? Quem sabe a amizade que Cornélio tinha em Roma. Sim. As É o que a famílias. gente estava falando anteriormente, né? Cara, você vai para a casa de um homem e acaba a casa dele toda sendo batizada. Você vai para uma estrada deserta e uma nação inteira é afetada pelo evangelho. Deus tem suas estratégias, né? Deus tem suas estratégias, Ele sabe. Eu nunca subestimo uma pessoa. Eu nunca subestimo, porque quantas igrejas, João, nós 3 já somos bem avançados em dias no movimento da igreja, e nós bem sabemos quantas igrejas que hoje são catedrais aí, começaram com uma pessoa que atrás dela estava uma multidão de gente. Celebra-se na Baixada Maranhense, por cerca de 10, 12 municípios, o centenário das Assembleias de Deus naquela região. Celebra-se este ano, agora em julho. Tudo começou com uma senhora que conheceu a Cristo, só me engano, viajou para Belém, de barco, e lá se encontrou com Cristo, e não o guardou para si. Ela contaminou toda a região. Ela contaminou toda a região com esse evangelho. E hoje celebra-se os 100 anos numa incontável multidão de gente que são resultados daquela criatura que foi em Belém e voltou cheia da graça, cheia de Jesus. E atravessa. Olha, essa mulher caminhava cerca de 8 a 12 quilômetros a pé, sem estrada, em caminho de chão. Depois atravessava um lago que dá 2 quilômetros de distância, a canoa, e saltava no porto de Itães para transmitir o evangelho aos seus familiares. Olha que coisa, hein, João? E contaminou a região. Eu estou fazendo o histórico com um amigo, e tem hora que eu paro e começo a chorar de ver como a coisa caminhou, que beleza foi aquilo. Não trabalhando apenas no emocional, mas uma criatura, como a gente acabou de falar, que é capaz de contaminar, de mudar uma região. O que nós não sabemos aqui é o que essa igreja começada na casa de Cornélio, o tanto que ela afetou os gentios, os não-judeus daquela época. Sim. Quanto tempo Cornélio estava orando, né, para que viesse a resposta de Deus, e Deus costurando tudo, alinhando Pedro à história de Cornélio, né? Não fazia 4 dias que ele estava orando. Há 4 dias passado, aconteceu numa costumeira oração minha. É como se ele estivesse dizendo isso, né? Quando Jesus diz que o reino de Deus é como uma mulher que esconde uma colher de fermento numa massa
até que toda a massa esteja levedada. O poder de contágio, né? Porque é contagiante. Não tem jeito. Gente, o Evangelho é contagiante. Ele vai tão fundo até o dedão do pé da gente, né? Percorre nossos lugares mais íntimos, as regiões mais abissais da nossa alma. Então, como não ser contagiado pelo Evangelho? Ele é impactante, ele muda estruturas sólidas, porque ele produz novo nascimento, ele vai a regiões radicais da nossa vida, ele radicaliza coisas em nós, não estigmatiza a gente, ele radicaliza a gente, não cria estigmas na gente. Ele vai lá na raiz. Ele vai lá na raiz, vai mudando a operação da raiz, não é? Ele nos enxerta no tronco principal. Vocês sabem a composição química do fermento? Não sei. Micro-organismos vivos. É isso mesmo, João, tá certo. Micro-organismos vivos. E Jesus compara o Evangelho, quer dizer, aparentemente você tem algo que a olho nu você não percebe. Sim. Mas colocou ali, ele se torna vivo. Sim. Ele faz crescer, ele expande. Não tem mais jeito, essa massa não agora dá para a gente intimidar o poder do Evangelho. Eu estava vendo uma propaganda recente que está sendo veiculada sobre o perigo do mosquito da dengue, né? E a pergunta é, você sabe qual é o animal mais perigoso, mais letal? Aí aparece o leão, o jacaré, e o rinoceronte, o hipopótamo, a víbora. Aí, no final, aparece um mosquito picando a pele de alguém. Esse elemento tão miudinho que a gente nem percebe às vezes que está ferroando a gente, né? Eu gostei da força da propaganda, né? Não é aquela boca grande do leão, é uma picada insignificante que infecta o corpo inteiro, João. Esse poder... Vocês se lembram, até a Primeira Guerra Mundial, o inimigo mais letal não era a espada, eram as infecções. Não havia penicilina, então morriam de infecção. Eu li a história que Alexandre o Grande levava uma carga de aloe vera no lombo de mulas e era o exército que mais recuperava animais e soldados, porque usava a babosa para a cicatrização das feridas. Mas quem não tinha esse saber, né, não era o perigo, não era a espada, eram os micro-organismos, né? Obrigado aí pela dica, viu, João? É que eu estou pasmaca aqui, a sabedoria que estava em Jesus, quando compara, quando diz como o Evangelho é como... Micro-organismos vivos. Micro-organismos vivos. Basta... E diz um certo pregador, eu lembro de ouvi-lo dizendo que o Evangelho é como o leão. Não precisa... defendê-lo. Basta soltar que ele ataca. Exatamente, João. Soltou e ele vai atacar. O fermento não precisa bater, basta colocar. Ele faz a expansão. Vai levedar a massa inteira. Essa levedação é a expansão que ela cria na massa. Então, esse é o Evangelho que Pedro está trazendo para Cornélio, dizendo, olha, é o que você está querendo saber, o que Deus te mandou saber, está aqui. Chegou na tua casa e agora Chegou na tua casa agora, meu irmão. Cara, é como Paulo que defendia a fluência do Evangelho, ele dizia, nós estamos presos, mas o Evangelho está livre. Corre livre, a palavra está solta, a palavra está livre. Tentaram acabar com a palavra. Tentaram matar os líderes da igreja e a igreja cresceu. Tentaram perseguir a igreja e a igreja se esparramou. Tentaram acabar com a Bíblia, queimando, e é o livro que ainda hoje é o livro mais vendido e mais lido em toda a face da terra. É o livro que se proliferou nas cadeias de bambu, nas cadeias de ferro, nas grandes concentrações sociopolíticas, não é? Aquelas que rejeitavam o Evangelho.
Quanto mais se rejeitava, mais o evangelho se proliferava. Essas cadeias não impediram o evangelho. Pelo contrário, criou raiz sólida no evangelho. Vocês imaginam que a China, com toda a sua atrocidade do governo, mas com toda a sua sabedoria e poder que ela tem, é baseada apenas no sistema comunista que ela exige, ou que existe lá? Eu li de um alemão um livro chamado Chineses de Deus. Ele disse que numa noite, 2 navios carregados de Bíblia foram descarregados no porto na China sem que o governo soubesse. Imagina o poder dessa igreja que está ali na China, por baixo dessa cortina. E eles leram a Bíblia pela primeira vez. Imagine o que está por baixo desse governo que está sustentando o sucesso do governo chinês. Da Coreia do Norte, né, João? Da Coreia do Norte, também. Foi o que aconteceu com a Rússia, com a União Russa Socialista Soviética. Os milhares de Bíblias que estavam enterradas nos jardins das casas, que brotaram. É o evangelho que está ali, como diz Paulo, eu estou em algemas, mas a palavra de Deus não está presa. Não. Glória a Deus. Nunca esteve, né, João? Nunca esteve. Gente, a gente vai dar um tempinho para um cafezinho e a gente volta para o último bloco já já. Olá, gente, estamos no último bloco do nosso programa e a gente está empolgado aqui, né, com essa presença de Pedro, sua apologia diante dos outros, ratificando que o dom de Deus veio sobre a casa de Cornélio, aquela turma de gentio. Como é que eu posso negar o batismo a essa gente que o Espírito Santo quebrou as barreiras da nossa tradição e encheu aquela gente de Deus? E como é que a gente vai fazer isso agora? É que agora, depois que Pedro passa aqueles dias na casa de Cornélio, sem dúvida ensinando alguma coisa, Cornélio não ficou com ele apenas para comer de graça, orientando como proceder, como viver, com atitudes tomar, para não conflitar com o costume dos judeus e nem tampouco gerar uma situação até de desempenho do trabalho dele, né? Sim, nossa tradição às vezes, João, tem que fazer, a gente está se justificando o tempo inteiro, isso é tão cansativo, né? Então Pedro ficou orientando Cornélio ali por alguns dias, não disse quantos dias foram. Sim. Depois Pedro desce a Jerusalém. Como Pedro era uma espécie de supervisor, percebe que Pedro foi caminhando a Cesareia e tudo, aquele conflito com Simão e Samaria, verdade, aquela coisa toda. Pedro era uma espécie de supervisor da igreja. Até ali era uma espécie de supervisor, como os demais. E de repente ele vem de Jope para a casa de Cornélio, que não era perto, era 48 quilômetros. Foi uma boa caminhada. Descansa ali por alguns dias, instrui Cornélio. Talvez institui uma igreja ali, que a gente não quer dizer que é verdade porque não está na Bíblia, mas... Sim, mas tem um grupo de discípulos era uma ali, necessidade, né? Então Pedro desce para Jerusalém para trazer o relatório da sua viagem para os discípulos ou para os demais apóstolos que estavam lá. De repente, ele é confrontado com o que acontece lá na casa de Cornélio e ele dá a sua explicação, é o que nós vamos ler aqui abaixo. Sim. Apostolado lá seus trabalhos mesmo, João. A gente se depara com territórios às vezes tão difíceis do convencional, e apostolar vai se tornando difícil porque nossas tradições questionam essa ação apostólica, né? Aquilo que a gente encontra. Eu me lembro quando eu evangelizava noturnamente, eu ia a redutos muito complicados do ponto de vista religioso, e às vezes tendo que justificar isso para a igreja, né? Por que eu me vestia do jeito que me vestia, né? Eu ia para um show de rock and roll daquele pesado, eu não podia ir de terno e gravata, né? Eu tinha que me misturar um pouco com eles, e alguém disse uma vez que havia me visto dentro de um ônibus de bota, de calça jeans debulhada, com camisa preta. Claro que eu estava num reduto que pedia aquilo, mas eles não estavam vendo quantas almas foram evangelizadas, quantas meninas que estavam ali
Eu estou com esse negócio de rota alterada na minha cabeça o dia todo hoje. Quantas meninas de rota alterada estavam ali ouvindo o Evangelho, confessando, quantos filhos de pastores nós encontramos nesses shows onde a droga e o álcool e toda a loucura estava tão presente, né? Mas nós nos dispusemos a postular entre os doidos, né? Entre aqueles que estavam ali perdidos no meio da noite, e nós ousávamos ir, né? É claro, eu era muito mais novo, né? Hoje... Não sei se... cabe, né? Até porque a noite, para mim, hoje é feita para dormir. Nem sempre eu durmo, mas ela é feita para dormir, né? Eu tenho instruído um discípulo, que se fez meu discípulo, porque veio parar na minha casa, e com muito boa vontade, mas com dificuldades de aprendizado, né? Tenho instruído ele, e ele muito ousado, e ele decidiu seguir uma das nossas instruções. Ele vai aos cabarés da vida, aos prostíbulos. Ele disse, já fui confrontado muitas vezes. Peço um refrigerante, ali um guaraná, que não tem muita diferença da cerveja. Ele é um cristão muito autêntico. Convido uma daquelas moças para sentar comigo, pergunto o custo da hora dela, do tempo dela, e ela dá o preço e quer se levantar e diz, não, sente aí, por favor, está aqui o custo do seu tempo. Eu só quero que você me ouça. Eu não estou aqui para deitar contigo, eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo tem alguma coisa contigo. É loucura, né? Mas ele tem feito isso. Uhum. Paga o tempo que ela gostaria, o que ela é necessário para ela, a chave, qualquer coisa. Agora vai explicar isso para a igreja. Toma um refrigerante, vai explicar isso para a igreja. Mas ele tem feito, ele tem me dado testemunhos, tem dado certo. Muitas pessoas eu tenho encontrado depois dizendo, eu hoje sou uma nova criatura. Aquela sua mensagem, aquela mensagem que foi a mim, eu nunca imaginei na vida que estando naquele ambiente, Deus se incomodasse comigo a ponto de levar alguém para me comunicar sobre o amor de Deus. Isso é lindo. A estratégia não foi diferente do que Pedro passou aqui, né? Uhum. Sim. Pedro foi acusado disso, na verdade, não tinha essa sagacidade sexual, mas havia uma loucura que talvez até pensaram. Pedro não entrou na casa daquele cara, não foi para buscar oferta para continuar a jornada dele? A necessidade disso? O dinheiro que o Barnabé deixou aqui ainda está dando para custear? É verdade. Vamos lá, gente. Capítulo 11 agora, né? O capítulo 11, vamos iniciar agora. A notícia espalhou-se rapidamente e não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do ocorrido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros não judeus agora eram parte da comunidade. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. O que você pensa que está fazendo? Envolvendo-se com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando nossa reputação? Começando do princípio, Pedro contou toda a história. Eu estava na cidade de Jope, orando. Entrei em êxtase espiritual e tive uma visão. Um lençol imenso, sustentado por cordas nas 4 pontas, desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo, selvagens, répteis e aves, todo tipo de bicho. Fascinado, fiquei pensando naquilo. Então ouvi uma voz: "Vá em frente, Pedro. Mate e coma." Respondi: "De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos." Mas a voz falou de novo: "Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem." Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa em que eu estava hospedado. O Espírito ordenou que eu fosse com eles, sem fazer perguntas. Eu os acompanhei com 6 amigos até a casa do homem que havia mandado me chamar. Ele contou que tinha visto um anjo em sua casa.
tão real quanto uma pessoa. O anjo lhe ordenara: mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro. O que ele vai dizer salvará sua vida, na verdade, sua e de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco no princípio. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então pergunto a vocês, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, como eu poderia me opor a Deus? Ao ouvir o relato, eles ficam quietos e em seguida começaram a louvar a Deus. Então aconteceu. Deus se manifestou a outras nações, abrindo para elas o caminho da vida. Eita! Os que haviam sido dispersos pela perseguição iniciada com a morte de Estevão foram parar na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com outros judeus. Então alguns homens de Chipre e Cirene foram a Antioquia e começaram a pregar mensagem aos gregos. Deus gostou do que fizeram e mostrou sua plena aprovação. Muitos gregos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Tão logo chegou, ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo se lançou à obra com eles, ajudou-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um homem bom, cheio de entusiasmo, que confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia, vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. Coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar oferta aos líderes em Jerusalém. Muito bem. Olha como é que Barnabé... A gente outro dia estava falando de Barnabé, né, que poucas vezes ele aparece no contexto ali, mas olha a missão dele. Ele adquiriu tanta confiança, tanto respeito com a igreja de Jerusalém, que ele é enviado. Ele é o responsável por averiguar o que é que anda acontecendo naquela região. A confiança que eles têm em Barnabé é resultado desse caráter que ele desenvolveu, né? Ele chega nessa região e é aí que esse laço com Paulo vai estar acontecendo, né? Quando ele, então, abraça de verdade Paulo e vai caminhar com Paulo por essas jornadas ali até chegarem a Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos de Jesus são chamados de cristãos, que era assim até um apelido jocoso, né? Uhum. Era um apelido jocoso, era chamado, são os cristinhos aí, né? São os bíblias que são as bíblias, os cristinhos, os que ficam imitando o Cristo, né?
E Antioquia se torna um berço forte do Evangelho, né? Antioquia... Da Pisídia. Oi? Antioquia exato, da Pisídia. Então, Antioquia se torna uma cidade referência do Evangelho a partir daqui, porque cria uma comunidade muito forte a partir daí, né? Gente, é o Evangelho que vai rompendo e rompendo e rompendo e rompendo, quebrando com tradições e tradições e tradições, e vai avançando. Não tem fronteira para esse escoar do Evangelho. O Evangelho não é contido numa sacola hermética. Ele vai vazar, porque o objetivo é o que o pastor João estava falando mais cedo um pouco, é uma promessa a Abraão, né? Uma promessa dada por Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele começa ali com um povo, uma tribo, e ele vai avançando porque ele quer alcançar todas as famílias da terra. Quando Maria dá a luz ao Salvador, quando ela é remida pela maternidade de Jesus, o Evangelho então vai correr livre pela doação da vida. É quando a encarnação do Verbo acontece e nada vai parar esse vazar. Esse micro-organismo chamado Evangelho, que vai entrar em culturas, vai transculturar, vai ultrapassar barreiras, preconceitos e vai chegar ao lugar mais esplêndido da vida, o altar do coração de cada homem. Esteja ele em que etnia estiver, em que povo estiver, em cada nação, o Evangelho vai alcançar, transculturando o tempo inteiro, porque o objetivo do Evangelho e o objeto do Evangelho é o coração de todo homem, de toda língua, raça, língua, tribo, povo e nação. E aqui estamos vendo o Evangelho correndo, solto, conectando gente, a gente conectando gente, a gente conectando gente. E num tempo muito curto, o Evangelho está se espalhando por todos os cantos e já a Europa vai ser atingida frontalmente pelo Evangelho trazido por Paulo e sua equipe, né? Então, eles vão apostolar agora de verdade, a partir de Paulo, a porta aberta por Pedro, de onde Paulo faz seu ponto de partida, né? E ainda assim ele vai ter que explicar em Jerusalém também o que está acontecendo, né? Não só foi Pedro, Pedro explicou e tudo mais, parece que todo mundo entendeu, mas aí chega louvaram Paulo a Deus e... por isso, exatamente, né? Mas Paulo vai ter que explicar tudo de novo, daqui a pouquinho mais. E aí que começa toda uma explicação. Paulo tem que se explicar várias vezes. Sim, verdade, cara. E Pedro aqui, quando ele começa se explicando, é interessante que ele começa dizendo, eu estava orando. Claro. Né? Eu estava orando quando aquela visão veio do céu. Eu estava fazendo algo, né, admirável. Algo que me favorecia ter essa visão. Se percebe que depois do relatório de Pedro, eles não resistiram, né? Os discípulos não resistiram, entenderam perfeitamente, pelo contrário, glorificaram a Deus pelo Evangelho ter chegado aos gentios. Gente, a obra de Deus não é feita pela metade, aqui a gente quer fazer individualizada. Então, o Espírito Santo se manifesta na igreja pentecostal, não se manifesta na tradicional, os milagres acontecem na igreja neopentecostal, não acontecem nas igrejas tradicionais, o ensinamento vem da igreja tradicional. Gente, não era assim no princípio, não foi assim que a igreja se manifestou. A igreja havia um consenso e desse consenso se entendia que a obra era de Deus. Dirigida pelo Espírito Santo. Amém. Hoje a obra é da igreja dirigida pelos homens que a conduzem. Glória a Deus. É lamentável, mas é uma realidade. Falta de Deus. Uma obra que é da igreja dirigida pelos homens que a conduzem. E aqui no princípio nós vemos a obra de Deus, em nome de Jesus Cristo, coordenada, dirigida pelo Espírito Santo, executada pelos apóstolos. Amém. As pontas, isso aqui eu associei
aos 4 cantos, norte, sul, leste, oeste desse planeta, o lençol amarrado pelas 4 pontas, né? Descendo. Faz sentido. Descendo, né? Do céu à terra. Cardeais, Justamente. Veja que vem do céu até a terra, né? Terra. Sim, é verdade. Quer dizer, não há limites, Sim. essa palavra Nesse capítulo sendo 11, invadida. pela terceira vez se lê aqui, se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Terceira vez. Terceira vez. Porque Isso assim, mesmo. o que eles alegam é que Pedro está se envolvendo com essa gentalha, De né? má reputação, né? Essa gentalha, comendo o que é proibido e arruinando com nossa reputação. Uhum. Olha o que é o perigo da gente estar tão escudado na reputação da gente. Não é que reputação não vale nada, vale sim, claro. Foi a reputação do capitão Cornélio, né, que fez com que o nome dele fosse citado, né? É claro, mas há coisas na pregação do Evangelho que a nossa reputação, principalmente quando a gente se desloca para essa fronteira transversal, né, para encontrar os transversos. Nessa fronteira, normalmente, a busca da reputação, como esse rapaz que João citou, que vai lá para pagar a hora da prostituta para falar do Evangelho para ela. Olha a reputação dele, né? Alguém olha para ele num reduto desse, não pode imaginar o que está acontecendo. Alguém que olha para alguém que está pregando o Evangelho, para essa gentalha, né? Parece que a gente está ali criando tribos de gente boazinha, a gente não está interessado em quem não é bonzinho. E Deus está interessado justamente em que não é bonzinho. Ele está para manifestar o Evangelho a toda raça, tribo, língua, povo, nação, etnia, cultura. Né? Ele está vazando o tempo inteiro. Sem querer aparecer, sem querer dar uma de importante, é possível que me encontre na estrada, e eu viajo quase toda semana, com uma prostituta, 2 prostitutas no carro, com um LGBT que mais, e possam me censurar. Mas eu os vendo no caminho, nessa estrada de carona, eu sempre dou, porque é a oportunidade que eu tenho de conversar com eles sobre a própria vida, sobre os seus conflitos. De facilitar a vida dele, né, João? E facilitar a vida dele, falar sobre os conflitos que eles têm lá dentro da alma. Lembra do Bob? Sim. Que vai nos visitar todo ano para ouvir do Evangelho. Sim. É um homem de vida LGBT, etc., mas que vai lá todo ano e senta com a gente e questiona mesmo. Não é sobre querer questionar a gente, é querer saber sobre ele. Sobre ele, sobre o que ele pode fazer para que ele viva bem, para que ele ganhe a vida eterna. Então, a partir dessa amizade com ele, eu faço isso. É possível que alguém me censure. Não sei se eu nunca ouvi, mas eu faço questão, porque são pessoas carentes que precisam ter a sua vida facilitada pelo Evangelho. De outra forma, ninguém vai lá no gueto deles falar com eles sobre a necessidade que eles têm de ter intimidade com Jesus. Pastor João. Desculpa, pode falar, Loide, pode falar. Obrigada. Pastor João, meu bispo, eu moro próximo a um motel. E sempre que tem necessidade de pegar ônibus, é bem em frente a um motel. E sempre que tem necessidade de eu ir de ônibus para algum lugar, eu salto na frente desse motel. Sim. Né? E algumas vezes alguém já disse, olha, eu te vi em determinado lugar e tal. Aí eu disse, é perto da minha casa, onde eu salto. Eu salto bem ali e atravesso e vou para casa. Sim, qual é o problema, né? E aí, qual é o problema? Eu tenho que me explicar todas as vezes, né, que eu vou saltar em frente a um motel para atravessar a rua para ir à minha casa. Muitas vezes eu pego carona daqui, né, da rádio, da igreja para a minha casa. E quando a carona é no caminho, eu salto do carro em frente ao motel, dou um tchau para as minhas amigas e desço a rua para ir para casa. É porque os tradicionais sempre usam aquele texto, absteve de toda aparência do mal, né? O que é a aparência do mal, né? Essa é a questão na pregação do Evangelho. O que é a aparência do mal. E se a gente for ficar o tempo todo, João, agarrado nessa tal reputação, a gente fica imobilizado algumas vezes. Porque, às vezes, é tão severo, essa coisa da reputação é tão severo, que a gente não se mistura
com aquela gente, porque vai bulir na nossa reputação. Eu vou ser intrépido no que eu vou dizer. Quando eu era apenas religioso, eu tinha muito cuidado com isso. Uhum. Hoje, quando eu tenho certeza, consciência da minha alma livre, do meu viver livre, de que me censure quem quiser me censurar, mas eu não tenho nenhuma culpa nisso, eu não tenho nenhum preconceito em fazer aquilo que deve ser feito. Uhum. Eu faço tipo Pedro. Foi ele quem mandou, eu vou. Pode ser na casa do capitão, pode ser na casa do ladrão. Uhum. Um dia desse eu fui na casa de um traficante. Dizer para ele, mude de vida, porque você pode terminar seus dias na cadeia. Eu não fui prendê-lo, fui na casa dele conversar com ele. Chamei ele e disse, mude de vida, porque você pode terminar seus dias na cadeia. Se a própria secretaria me visse lá, podia me censurar. Uhum. Imagina se um crente inescrupuloso me visse saindo da casa de um traficante, está comprando droga para quem? Tem medo não. Está recebendo algum din-din ali, né? Recebendo. Gente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Hoje, terceiro domingo, estamos celebrando um belo café da manhã aqui na igreja. E você é nosso convidado muito especial para estar conosco. Hoje, a gente está se submetendo a uma instrução sobre qualificar o nosso serviço junto à obra de Deus, e você é nosso convidado para vir estar conosco aqui, para ouvir melhor, apurar melhor os nossos ouvidos com relação à mordomia cristã. Temos pessoas convidadas para palestrar conosco e gostaríamos muito que você estivesse junto a nós nesse dia tão especial, hoje, 19 de maio. No mais, terminando o programa, desejo paz a todos vocês e até logo mais às 19 horas, quando juntos estaremos aqui pela 92. Shalom, queridos. Shalom.